sugestão de não se apresentar, mas eu achava que, de repente, a Viviane poderia ser a primeira, porque como ela está com o horário apertado, pode ser que ela precise sair, e aí já fica registrada. Além de ser a única dama entre nós, também, né? até, além disso, ainda é primeiras damas, claro. Boa noite, meninos. Tudo bem? Boa noite. Então fala, seu nome, o que você está escrevendo? Então, meu nome é Viviane, e eu já terminei o meu primeiro livro, já publiquei. Na verdade, apesar de eu ser espírita, eu sou espírita umbandista, que é a casa onde eu frequento e trabalho é espírita umbandista. O meu livro não tem nada a ver com o espiritismo. É sobre uma viagem que eu fiz, que eu sempre desejei fazer a minha vida toda, e enquanto eu estava realizando essa viagem externa, eu acabei fazendo uma viagem totalmente inesperada para dentro de mim, que foi uma viagem de autoconhecimento, e daí que com um acontecimento, enquanto eu estava nessa viagem, que me surgiu não a ideia de escrever um livro, mas de escrever alguma coisa para eu não esquecer os momentos que eu passei, foi até na Itália. E quando eu vi, eu já tinha uma quantidade, assim, enorme de páginas escritas, eu falei, caramba, será que isso dá em alguma coisa? E eu comecei a escrever, e se transformou em um livro que eu publiquei no ano passado. Na verdade, a continuação dele já está até pronta. Aí eu me descobri uma escritora, porque as coisas começaram a vir, né, de uma forma óbvia que tem a ajuda do plano espiritual. O que está bem escrito é a ajuda deles, o que está mal redigido, certamente fui eu que interferi, mas é claro, eu sei que eles ajudaram, mas tudo que eu escrevo não tem nada a ver com a parte espírita. Eu já tenho, além da continuação desse primeiro livro, eu já escrevi outros, já estão aqui na gaveta esperando uma oportunidade, mas eles não têm um fundo espírita, eu não falo nada de espiritismo, são... Além dos dois primeiros, né, que são histórias minhas, né, as minhas histórias pessoais, os outros que já estão prontos são romance, então não tem nenhum fundo espírita na minha escrita. Mas eu sei que tem ajuda espiritual, uma inspiração, né, toda que vem de lá para cá. Só por curiosidade, Viviane, qual é a sua formação? Eu sou formada em administração de empresas. Entendi. Legal. Maravilha. Pessoal, posso dar sequência? Eu estou com o horário também bem contadinho. Vamos lá. E daqui uns 5, 8 minutos tem que buscar a mulher. Bom, pessoal, meu nome é Amarildo Gasparim. Eu sou aqui de São Bernardo do Campo. A Viviane é de onde, Viviane? Eu sou de Barra do Piraí, no interior do Rio. Ah, tá. Legal. Eu estou em São Paulo, São Bernardo do Campo, ABC. Eu estou na doutrina espírita já vai para 20 anos, né? Eu fui presidente de centro, tudo, trabalho, né, em todas as áreas na nossa casa, tudo, então já tem uma certa rodagem aí na doutrina, né? Eu tenho mediunidade, tem momentos que ela é bem ostensiva, né? Mas na maior parte do tempo eu acabei escrevendo na forma inspirada, né? Eu escrevi um livro, o nome do livro é Justiça das Aflições. Na realidade, é um estudo bem profundo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o livro está em 2 editoras tradicionais em avaliação, tá? Então tá a minha torcida aí para ver se eles aprovam. É complicado, eles são um pouquinho fechados, né? Então estou esperando uma resposta para ver qual o caminho que eu sigo, né? Então a minha história é essa aí, tá? Então 20 anos de doutrina, meu livro ele tem algumas partes psicografadas literalmente, mas a maior parte dele é estudo, é inspirado e é um estudo, né? Então agora tá no forno, estamos aguardando. Bacana. Você está na Madras? Oi? Você está na Madras? Matras? Madras. Não. Foi quem publicou os livros, a maioria dos livros do Rubens Saraceni? Não, eu passei para 2 editoras, né? Tenho outras para fazer contato, tudo, mas ainda estou aguardando, né? Então, dependendo da resposta agora, como eu falei, é bem fechadinho, né? Eles têm os escritores deles tradicionais, tudo é um pouquinho difícil, ainda mais com um livro de estudo, né?
Quando é Sim. romance, ele é um pouquinho mais fácil, né? Até tem um já meio que na gaveta e tudo, mas o livro de estudo ele é um pouquinho mais complicado, né? Mas a espiritualidade pediu para guardar e ter paciência, né? Então, estamos caminhando, né? Joia. A Madras, eu tive um contato, eles falaram que eu podia mandar tudo, e é em torno de 12 meses para eles darem a resposta. A Madras gosta Avaliação. bastante de publicar esse assunto, mas eu não queria esperar esses 12 meses, eu fui pela prestadora de serviço mesmo. É isso que eu ia falar, você foi por uma prestadora? Sim. Também tá no estudo, né? Vamos ver como que vai a sequência aí. E é um dos caminhos, né? Porque é muito difícil você entrar na tradicional, né? Eu passei para Vida e Consciência e para Boa Nova, né? Então são as duas que estão avaliando, né? Então, se você, depois que quiserem, eu também já dou o contato da Madras. Legal. Quem quiser mandar e ter esse tempo para esperar ainda. Não dá um ano, a minha ansiedade não muito permite tempo, isso. né? É muito tempo. O meu tá 3 meses, eu já tô aqui na agonia, né? Na ansiedade, né? Mas tranquilo. A prestadora de serviço já demora, rapaz. É. Você já fica ansioso com as respostas, tudo. É complicado. E Sérgio, mas o processo da autoaudição, ele vai rápido? Como que é a distribuição, que é a minha preocupação maior? Apesar que eu tô cortando, depois a gente volta nesse assunto. Né? Vamos apresentar, Isso. Volto. Vamos lá, Rodrigo. Fala, pessoal, boa noite. Rodrigo. Sou o Rodrigo Poponi. Eu sou aqui de São Paulo, eu moro na Zona Oeste, ali na Vila Romana, perto do Alto da Lapa. Eu sou umbandista, que desde as outras encarnações, minha avó era mãe de santo, minha mãe médium inconsciente, meu irmão médium de trabalho. Desde pequenininho eu ajudava, era cambone das entidades lá de casa que vinha, né? E hoje trabalho num terreiro, estou nesse terreiro há mais de 14 anos, sou médium de incorporação, na Umbanda, como médium de incorporação, eu acho que há 17, mais ou menos, nesse terreiro há 13. Eu trabalho com vinhos, né? Mas a minha missão de vida é na espiritualidade. Então, paralelamente, eu abri uma linha de trabalho, eu criei um perfil que chama Sétimo Céu, e é onde eu trato assuntos relacionados a Umbanda, né? Falo sobre orixás. Eu sou benzedor também, né? De família aprendi, recebi essa dádiva do benzimento. Então, eu falo que a minha especialidade é tirar a zica dos outros. Isso eu sou muito bom. Eu tenho que pedir ajuda para tirar as minhas. Eu tô precisando, hein, Rodrigo? Eu tô precisando bem. tirar a zica, hein? Tô cheio de zica aqui. A gente tira só no sorriso. Pode estar encontrando a gente já está equilibrando a energia de todo mundo. Só que Com certeza. A partir de hoje você já vai começar a receber os nomes para trabalhar aí. O Rodrigo, repete, por favor, o nome do seu site lá. Do perfil é Sétimo Céu, só que em vez da letra S no começo é o número 7. Sétimo Céu com o número 7 no começo em vez da letra S. Depois eu jogo no grupo de WhatsApp para você. Então tá. Beleza. E aí eu comecei a fazer esse trabalho do atendimento eu sou mestre reikiano, eu fiz magia lá com o pessoal do Rubens Saraceni, né? Então sou iniciado mago, fiz alguns trabalhos lá. Parte de benzimento, aprendi muito com os meus guias, eu criei um método de trabalho de limpeza, realmente generoso, muito final, né? Então, tem muito a ver com banda, tem muito a ver com orixá. O terreiro de trabalho é um candomblé, mistura candomblé com banda, né? O pai de sacerdote é feito no candomblé, mas a gente dá atendimento de umbanda com pretos velhos, caboclos, crianças, ciganos, linhas de marinheiros e tudo mais. E aí, faz 2 anos eu comecei a escrever sobre esse meu caminhar, né, nessa área. E aí eu escrevi em formato de ensaio pessoal a relação com 7 orixás que eu fui descobrindo durante a minha vida, né? Então, 7 orixás que eu tenho mais proximidade, né? Eu quis cobrir toda aquela
gama dos 14 orixás do Saraceni, né? Eu escolhi aqueles que eu tinha mais proximidade, e eu escrevo em formato de ensaio pessoal, eu conto sobre as particularidades, sobre, ali, as lendas dos orixás, e depois eu trago para o lado prático de como você se conectar com esses orixás. Então, aí eu ensino como fazer oferendas, firmezas, como fazer banhos de ervas, defumações para cada um desses tipos. E eu estou escrevendo esse livro separado em capítulos que vai abordando cada um desses orixás, a parte teórica, meu contato com eles e a parte prática. E estou aí nessa loucura, né, de escrever, reescrever, se questionar, pensar o que os outros vão pensar do que a gente está escrevendo. É um momento de muita exposição, né, a gente ir pro mundo aí com as nossas ideias, mas, ao mesmo tempo, acho que é aí que a gente cresce. Estou aqui para pegar essa força com vocês, aprender quem já está por esse caminho, torcer junto com a Marildo aí para receber a resposta rápida, com a Viviane para fazer a viagem 2 da Itália. Verdade. É isso, gente. Maravilha, maravilha. Muito bom. Muito bom. Vai lá, Marcelo. Bom, meus amigos, meu nome é Marco Marcelo, eu sou engenheiro de formação e meu pai já era um bandista, tinha um centro, mas ele trabalhava sozinho, trabalhava com uma entidade do Oriente, e passei minha infância toda até minha adolescência. Ele, infelizmente, morreu, eu era muito novo ainda, tinha 23 anos e tal, e nesse período eu acabei me afastando um pouco da Umbanda, e fui procurar outras coisas. Aí fui para o kardecismo, depois eu fui para o Rosa Cruz, cheguei na Fraternidade Branca e fui batendo em vários pontos, até que um dia eu cheguei nesse centro que eu frequento já há 20 anos, e 11 anos como médium, mas 9 como assistência. E lá eu encontrei essa união de tudo, que é um centro de Umbanda, mas ele tem todo esse trabalho também ligado com a Fraternidade Branca, com os mestres ascensionados, enfim. E aí ali eu me encontrei e fiquei lá, e entrei como médium, não entendi muito bem por que eles me botaram lá dentro, que eu achava que eu não tinha mediunidade nenhuma, e aí por conta de eu me travar, eu fiquei 5 anos sem zero de incorporação. Só depois de 5 anos que eu estava com o pezinho dentro do chão, dentro do terreno, que eu consegui a minha primeira incorporação. E aí agora, falando do livro, como é que surgiu a questão do livro. No 2020, né, no primeiro ano da pandemia, a minha esposa me deu de presente de aniversário. Aliás, você é leonino também, Sérgio? Estou vendo você com a camisa de um leão aí. Não, é só a camiseta, eu sou capricorniano. Tá. Então, eu sou leonino, e quando foi no mês de julho, que é o mês que eu faço aniversário, minha esposa me deu de presente um mapa astral. E aí eu fui fazer o mapa astral, até pela internet, porque não podia ser presencial e tal. E aí o cara falou, cara, você já escreveu? Você gosta de escrever e tal? Porque aqui no teu mapa diz que você tem que escrever. Aí eu achei aquilo tão estranho, né? Falei, cara, acho que todo mundo tem ideia de um dia escrever um livro, né? Aquela história de ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Então, isso vem na nossa cabeça, sim, mas até então não tinha pensado seriamente nisso. E aquilo ficou na minha cabeça e tal. E aí o meu mentor, que é o Pai João, que fala comigo muito em sonhos e tal, num sonho desse, ele veio para mim e perguntou assim, você quer escrever realmente? Aí eu falei, eu quero, Pai João. Ele falou assim, mas vai mexer muito com você, hein? Você vai mesmo? Eu falei, vamos, então vou te contar uma história minha, e aí você vai escrevendo. E aí surgiu a ideia do livro. E, por uma coincidência, isso aconteceu eu comecei a escrever, assim, a primeira palavra do livro que eu escrevi foi no dia 20 de novembro de 2020, que era o dia da Consciência Negra, né? E o meu livro é muito voltado para essa parte. Uma história que acontece durante esse período da escravidão, período triste aqui do nosso país, mas que a gente não pode deixar de lembrar, porque faz parte da nossa história, né? E aí uma família de portugueses que vem para cá e tem uma criança que vai crescendo, e essa criança tem uma missão para cumprir aqui, e ele não sabe dessa missão, e ele vai fazendo bobagem, e as entidades vão aparecendo para ele, vão
e vão colocando, tentando colocar ele no eixo. E, assim, é a minha família espiritual, na verdade, né? Cada um que se apresenta ali são as entidades que hoje eu incorporo, que eu tenho contato, né? Então, cada um vai ajeitando a vida dele até que, no amor, ele desperta. É sempre o amor, né? Porque não se faz nada nessa vida sem o amor, né? O amor é a mola mestra. É um negócio que eu carrego até hoje, né? Você que fala de orixás, assim, eu tenho Oxum, eu não sei quem é meu pai e minha mãe, porque dentro do meu centro lá, só quando você chega lá fazer uma coroa maior é que eles jogam para saber quem são seus pais. Mas também não importa, eu tenho Oxum no coração porque eu sou muito voltado a essa questão do amor e tal. Isso para mim é muito importante. E aí, bom, começamos a escrever o livro. E o livro se apresentava para mim como se fosse um filme, na verdade. Às vezes eu parava aqui e vinha aquela cena. E eu, inclusive, quando me refiro ao livro, eu não falo capítulo, eu falo cena, porque na minha cabeça aquilo é um filme, né? E eu via as coisas e começava a escrever. Mas, na verdade, eu digo que é quatro mãos, porque, na verdade, vinha aquela intuição e, obviamente, eu pesquisava, porque, como o meu livro se passa no Brasil, eu tinha que, mais ou menos, adaptar a minha história aos fatos que estavam acontecendo, né? Então, o Brasil tem independência, enfim, e a coisa toda está acontecendo, o livro está acontecendo toda a história do Brasil em conjunto com o livro, né? Então, é mais ou menos isso a história. Ele vai começa em 1794 e termina o livro com a abolição, mas aí o meu personagem já morreu, o filho dele que fica e segue a saga até chegar à abolição, que era o ponto, né, que tinha que se atingir. Então, a história é mais ou menos essa aí. E aí, durante esse período, acontece muita coisa. A gente tem os preconceitos todos, enfim, tem os abusos, enfim. E aí ele vai contando. E cada entidade que aparece no livro conta um pouquinho da história dela, como é que ela... o que ela passou para chegar até ali e tal. É interessante, eu acho que é interessante. Mas, assim, eu tô com uma dificuldade enorme, porque eu já escrevi, já falei com o Sérgio, meu livro já está no Word, já estou com 270 páginas, que vai ser um livro grande, e isso me preocupa um pouco. Só que está faltando o capítulo, o penúltimo capítulo e o capítulo final, que é um capítulo mais curto. Mas, olha, eu estou com uma dificuldade de fechar esse livro, cara. Eu não sei se é o apego que a gente fica, não sei. Bem-vindo ao time. Vocês tiveram isso. É pesado. É porque a gente acha que não vai dar certo. A nossa insegurança. Eu estou me boicotando. Eu acho que eu estou fazendo um boicote aí comigo mesmo. Autossabotagem. Exatamente. Tamo junto, Marcelo. A gente vai resolver essa parada junto. Não, eu preciso. Eu quero terminar até o mês que vem, cara. É o meu prazo. Na verdade, eu já me dei alguns prazos, né? E aí, eu tenho um caderno, não sei como é que é o sistema de vocês, mas eu tenho um caderno que todo o meu livro tá na mão ali no caderno, que eu vou colocando os tópicos e tal. E esse caderno virou meio um diário também. Então, às vezes, eu coloco lá as minhas decepções comigo mesmo. Eu queria ter feito muito mais, eu não consegui. Aí peço perdão para Pai João. Falo, pô, Pai João, eu não estou sendo aquele discípulo que o senhor gostaria que eu fosse. Eu fico até arrepiado aqui, que me emociona, mas é difícil. Mas é uma experiência maravilhosa, cara. Agora, daí é o que a Dani fala, né? O livro é 40% do trabalho, mais ou menos. Depois que entra nessa parte aí que o Sérgio já está caminhando, já a passos largos, isso é muito bom para a gente ter esse grupo, porque a gente vai como ele falou, um vai ajudando o outro e tal. E trocando ideia, né? A gente precisa desse caminho aí, né? Eu vou pedir desculpa para vocês, preciso ir. Sérgio, depois a gente bate o papo com mais calma, eu te conheço melhor, cara. Não tem problema, vamos bater mais papos e depois eu vou colocar lá e passo o link para vocês. Pode colocar ao vivo lá. Pessoal, foi bom estar com vocês aí. Depois a gente conversa com mais calma. Valeu. Abração. Tchau. Olá, Sérgio. Eu agora? Eu já vou até pegar um gancho aí do Marcel. A gente foi para o primeiro encontro do curso da Dani, né?
E o Marcel chegou primeiro no encontro e a Dani deu a palavra para ele. E ele começou falando que estava escrevendo um livro espírita, que ele tinha, né, que tinha cenas passando na cabeça. Eu falei, uau, eu não estou sozinho, graças a Deus, não sou o único. Que a gente acha que é loucura, né? E você falou, É difícil. Viviane, que a gente fica falando, putz, vou colocar, o povo vai achar que eu sou louco, enfim. Sou formado em algumas coisas, eu até coloquei no meu perfil lá no Instagram, não sei se já entraram, mas eu tenho lá espírito eclético, mas eu acho que eu sou eclético geral, porque eu me formei na área de TI, tive um estresse profundo depois que eu me certifiquei na Microsoft, e aí meu médico falou para eu procurar um hobby, e aí eu me formei em terapias corporais. Né? Então, fiz o reiki, me tornei mestre reiki, fui fazer a parte de massagem, eu fiquei com a parte japonesa, e isso foi muito interessante porque eu estava estudando filosofia japonesa e estava no curso do Rubens de teologia de Umbanda, e eu tinha acabado de ver os chakras, funcionamento do universo com os japoneses e etc. Cheguei na aula do Rubens, ele começou com as emanações divinas, que o nosso planeta recebe 7 emanações divinas de fé, amor, conhecimento, justiça, enfim, os nossos chakras e as 7 linhas principais, né, da Umbanda. Cresci num centro espírita de Umbanda, estudei em colégio de padre, fui coroinha, depois conheci um pouco o Seixinoye, o budismo nas terapias orientais e algumas coisas se unindo, né? Comecei com uns 18, entrei com uns 16 anos, comecei a incorporar com uns 18 para 19, e esse mensageiro, o Zé das Campas, me acompanha desde então. Ele está comigo desde os 16, então faz um bocadinho de tempo, uns 34 anos aí. E ele veio evoluindo nesse tempo todo, né? Começou comigo como baiano, como na linha de Exu, nas consultas que ele dava. Depois a babá faleceu do meu primeiro centro, foi aí que eu fui para as terapias e reiki. A gente deu uma passeada pelo mundo espiritual e aí em alguns centros. E esse mensageiro começou a ficar mais presente, né? Ele passou muito tempo comigo aqui mesmo, por ser baiano e tá na linha de Exu. Ele passou muito tempo da minha vida, do meu cotidiano, ele estava muito próximo, conversava, enfim, até em meio de reunião de trabalho, às vezes ele dava umas buzinadas na minha orelha, que eu tinha que fazer cara de paisagem ainda, né? E ele veio evoluindo, e nas consultas que ele dava, ele comentava determinadas partes que ele tinha passado, na formação dele como campa, né, como 7 campas, e as pessoas começavam a ficar curiosas. Então, resolvi o problema, mas conta mais da sua trajetória, conta mais da sua vida lá, como é que funciona, como é que não funciona. Ele já vinha há um tempo na minha cabeça, vamos escrever. Ele passou mais ou menos uma paciência assim de 10 anos até eu resolver escrever. E aí o pessoal mesmo do grupo que eu assumi como coordenador desse grupo, né, pequeno também, um grupinho pequeno, e o pessoal começou a incentivar. Vamos escrever, vai escrever, escreve. E uma das pessoas que falava muito com o Zé se prontificou, falou, já que ele não vai escrever, vamos se encontrar. Você chama ele, eu gravo a conversa, a gente transcreve depois, enfim. Entramos na pandemia, mas marcamos. Minha mãe ia ficar comigo em casa, eu ia chamar ele, esse meu amigo ia gravar as conversas no meeting mesmo, e a gente ia transcrever. No dia que a gente ia fazer, acabou a luz. 2 minutos antes de começar a reunião, acabou a luz. Voltou 3 horas depois. Aí eu sentei na minha escrivaninha e eu senti. Ele falou, vamos escrever? Eu falei, vamos.
E aí começou a passar o filme na minha cabeça, igual o Marcel. E eu comecei a ver aquilo e vi que eu podia parar, questionar. Filme mesmo, o controle remoto na mão ainda. Aí eu comecei a transcrever. Então, sentei na frente do computador, abri o Word lá e comecei a transcrever o que eu estava vendo. O próprio pessoal desse grupo foi lendo, capítulo por capítulo. O Pierre, que é esse meu amigo, toda hora que ele terminava um capítulo, ele já perguntava cadê o outro. Então, foi um grande incentivador. Crítico também, então teve uma época que eu dei uma perdida na conexão, assim, ainda tentei, o que a Viviane falou, né? Algumas coisas que ficam meio assim, escritas, a gente se meteu no meio. E aí eu passei uns 2 capítulos para ele, ele falou, olha, não achei bom, mas não tá do mesmo jeito. No final eu joguei esses 2 capítulos fora, esperei a conexão voltar, e aí sim fui terminando o livro, né? E o que eu falei para o Marcel também foi, assim que eu terminei o livro, que eu comecei a pesquisar como publicar, aí encontrei o curso da Dani, enfim, eu já tinha escrito, já tinha até fechado com a prestadora de serviço, que eu não sabia nem que chamava prestadora de serviço, ofereceu os serviços que eu não tinha como dar conta, né? E eu gostei eu fiz pela Viseu, então gostei dela. Pontual, porque pega diagrama, faz a capa, né, tem a revisão ortográfica, foi um pacotão que eu não precisei ficar procurando esses profissionais aleatórios de um mundo também que eu não conhecia, né? Então, isso ajudou bastante. E depois entrei no curso da Dani e comecei a entender um pouco mais o ritmo aí dessa parte de editoras. Cheguei a entrar em contato com a Madras, mas não quis esperar os 12 meses. Aliás, o grupo inteiro já falou que ia demorar muito. Imagina que vai dar, bota lá no eClap, já deixa eu imprimir o livro, sabe? Então, foi essa a trajetória. A história também não conta muito da Umbanda em si, conta a parte que ele passou desde a hora que ele chegou no cemitério, como ele começou a aprender e foi evoluindo nessa linha, né? Uma parte inicial do livro, ele passa um pouco pela falange dos caveiras também, que é bem interessante. Resolve não seguir a falange dos caveiras e aí conhece a falange das campas e vai se formando nesse mundo. E o final do livro é quando ele me encontra no centro e aí ele volta a trabalhar com aparelho na Terra, né? Porque ele foi parar no cemitério depois de uma longa trajetória com o aparelho dele e que ambos não foram muito bem sucedidos nessa. Então, o falecido aparelho dele passa por uma série de coisas e ele passa por outras também, que ele até perdeu a falange que ele atuava, né? E aí começou de volta o caminho do conhecimento. É isso. Muito legal, vou querer ler seu livro, hein? Manda o livro. Eu queria ler todos. A Viviane vai se dar bem. A Viviane vai se dar bem, já tem um monte, né? Muito legal, gente. Eu vou ter que desligar daqui a pouquinho também. Acho que foi bom conhecer todo mundo. A gente tem que deixar marcado uma próxima em breve. E aí, na próxima, já a gente vem com algumas temáticas. A gente pode fazer uma enquete no grupo de WhatsApp. Sim. Sobre o que a gente tratar, né? Sei lá, dificuldade que pode estar tendo. Eu trabalho na área de marketing, então às vezes eu posso ajudar com alguma visão dessa parte. Sou diretor de marketing numa importadora de vinho. Não precisar disso que eu puder auxiliar também, mas acho que tem várias dúvidas em pessoas que estão em momentos completamente distintos, mas que a gente vai ter que toda hora, né? Se ajudar, mas eu gostei muito do meu trabalho também, porque eu sou um grande consumidor de vinhos. Muito bom. Eu adoro vinho também, Rodrigo. E 37%. Eu vou mandar o link aí do site. Boa. Manda o link. Tá fazendo aniversário esse mês. Qual é a empresa? Chama Zahil. Zahil de São Paulo. Importadora. Já tem 37 anos de mercado. Eu vou mandar o site para vocês.
Manda Manda sim. pra gente. Mas Chegando frio, tá na época de beber vinho. Dependente no calor você, também, viu? dependente do frio, você Vai pro toma. branco no calor, espumante, Exatamente, branco, o rosé. espumante. Mas, gente, foi um prazer mesmo. Eu me sinto revigorado de encontrar pessoas que estão nessa jornada, que depender de mim, vamos se encontrar aí. Não sei se vai dar para ser toda semana, que às vezes a gente tem vidas atribuladas, mas vamos manter o grupo ativo e o que depender de mim pode contar aí pro processo de cada um aí na jornada. Boa. Bom, valeu, obrigado. Também vou precisar sair, porque eu já até passei uns minutinhos aqui, já tá do meu curso aqui, mas muito bom encontrar com vocês também. Boa sorte na jornada de vocês. E como o Rodrigo falou, vamos continuar conversando, tentar marcar outros encontros, ainda que a gente não consiga toda semana, mas pelo menos de 15 em 15 dias, ainda que seja rapidinho, só para a gente se ver, para a gente não deixar esse grupo morrer. É isso aí. É isso aí. E Sérgio, manda o link do teu livro aí para a gente já comprar já, cara. Ele tá agora, já vem o lançamento, acho que é agora, dia 5 de junho. Aí eu já passo os links e etc. Eu já garanti o meu já está garantido. O Marcel apoiou lá no Catarse. Assim que chegar aqui, eu já mando para ele. Manda o seu também, Vivi, que eu tô indo para a Itália no domingo, Vivi. Ah, não acredito que você vai fazer isso. Não acredito. Domingo eu tô indo para a Itália, eu vou fazer Roma, Montepulciano, depois eu vou para Siena, depois eu vou para Florença e Mantova. Termino em Mantova. O meu livro, na verdade, é um roteiro de viagem também pela Itália. Eu coloco lá dia a dia o que eu fiz, os lugares que vale a pena visitar. Nossa, manda para mim o link, então, que vai ser minha lua de mel. Eu me casei no ano passado com a minha esposa, a gente se casou em outubro, né? Mas a gente deixou fazer a lua de mel agora, que maio era uma temporada boa para ir para a Itália. E aí a gente foi quando eu fui também. É ótimo essa época lá. Já manda o link do livro aí também, que eu já vou lendo no caminho. Show. Gente, eu vou sair também. Beijo para vocês. Um abraço. Valeu, Sorte e axé para todos nós, hein? Um abração. Muito axé. Tchau, tchau.